O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bom, no final da década de 1930, começou a surgir um quadro de antagonismos. Bom, de um lado a gente tinha regimes fascistas europeus, na Alemanha e na Itália, e o imperialismo do Japão, e de outro lado a gente tinha democracias ocidentais lideradas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Do ponto de vista geográfico, o Brasil era um ponto estratégico cobiçado tanto pelos Estados Unidos como pela Alemanha. E isso constituiria um fator importante para o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, da década de 1930, tinham núcleos alemães e italianos engajados no movimento político dos seus países de origem. O que estava acontecendo na Alemanha e na Itália? Regime fascista europeu. A Alemanha defendia os interesses desses grupos que estavam aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos pressionavam o Brasil para cercear a infiltração nazi-fascista. A política externa do Vargas dirigia-se no sentido de tirar o máximo proveito tanto dos Estados Unidos como das potências do eixo. Então, o jogo duplo do Vargas, do Getúlio Vargas, né, era uma forma de aproveitar as possibilidades da conjuntura mundial para conseguir recursos que possibilitassem a implantação de indústrias de base no Brasil. Então, em maio de 1940, quando chegou a Washington a notícia de que o grupo Krupp da Alemanha estava disposto a construir uma indústria siderúrgica reivindicada pelos brasileiros, o que aconteceu? O Export-Import Bank dos Estados Unidos aprovou o financiamento norte-americano para o projeto, porque ele queria se adiantar, né, nesse processo. A usina siderúrgica de Volta Redonda começou a ser construída, então, em 1940, graças a um empréstimo de 45 milhões de dólares. A posição política de Vargas não se definia ainda, porque, por um lado, o Vargas tomava medidas para conter o nazismo do Brasil, e, por outro, ele discursava a bordo do Minas Gerais, louvando as vitórias do Hitler. Segundo a filha do Vargas, a Alzira, a finalidade que o Vargas queria, né, o objetivo que o Vargas queria alcançar, era forçar os Estados Unidos a concluir os acordos para a construção da usina de Volta Redonda no projeto de criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN. O Brasil conseguiu preservar essa neutralidade, né, mantendo-se parcialmente afastado da Segunda Guerra Mundial até 1942, quando rompeu ligações diplomáticas com o eixo. Quem era o eixo? As potências do eixo eram Alemanha, Itália e Japão. O afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães determinou a declaração do estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Olha só. A contribuição brasileira ao esforço de guerra dos aliados se efetivou por meio da instalação de bases aéreas e navais no nordeste do Brasil e do fornecimento de gêneros e matérias-primas para as tropas aliadas, além da participação direta no conflito. Isso mesmo, o Brasil participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, enviando militares da FEB. Quem é a FEB? A Força Expedicionária Brasileira, para a Europa, e de um grupo de caça da FAB. Quem é FAB? Força Aérea Brasileira. Então, não confunda. O Brasil enviou militares da Força Expedicionária Brasileira e enviou para a Europa, né? E enviou um grupo de caça da FAB, Força Aérea Brasileira. Vamos lá. O Brasil vai à guerra. Em setembro de 1944, o primeiro contingente da
Força Expedicionária Brasileira se integrou ao 4º Corpo do Exército, sob o comando do general Krittenberger, que fazia parte do 5º Exército. Com bom humor, os soldados da Força Expedicionária Brasileira criaram o lema "A cobra está fumando", como resposta aos que enxergavam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, naquela época, o que o pessoal falava? É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar nessa guerra aí. Acontece que o Brasil entrou diretamente no conflito. Então, a FEB criou esse lema: a cobra está fumando. Eles participaram das batalhas em Monte Castelo, Castel Novo e Montese. O comando brasileiro da Força Expedicionária Brasileira foi entregue a Mascarenhas de Moraes. A Força Aérea Brasileira se fez representar na Itália por mais de 400 homens. 400 homens. Depois de treinarem durante algum tempo no Panamá e nos Estados Unidos, os aviadores do Brasil partiram para a Itália. Conhecidos como o primeiro grupo de caça sob o comando do Major Nero Moura, deram apoio às atividades de superfície dos aliados, fazendo ataques às instalações e ao sistema de comunicações dos alemães. Por conta da guerra, o Brasil foi vítima de todos os tipos de pressão inflacionária. Então, o custo de vida subiu muito. Por outro lado, o retorno de nossas tropas trouxe a certeza da insustentabilidade da ditadura de Getúlio Vargas. A vitória dos aliados sobre o eixo significou a vitória das democracias e o questionamento da ditadura de Vargas. Bora para alguns exercícios. O PUC São Paulo. O aspecto técnico-consumista do americanismo não era visto com bons olhos por uma significativa fração do oficialato das Forças Armadas Brasileiras. Os militares identificavam a produção em massa das indústrias de bugigangas dos norte-americanos com os desvarios de uma sociedade excessivamente materializada e mercantilizada. Naquele momento, o modelo autárquico experimentado pela Alemanha nazista era um paradigma aparentemente mais adequado para muitos militares brasileiros. O fragmento acima retrata divisões nos meios militares brasileiros dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa divisão, antes de responder essa questão, vamos ter em mente que a ambiguidade na postura dos militares brasileiros está associada à dubiedade da política varguista. Internamente, o Estado Novo se assemelhava ao nazifascismo do eixo. Externamente, Vargas apoiou as nações democráticas na Segunda Guerra Mundial. Em troca de din-din, de apoio financeiro dos Estados Unidos, para instalar a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Nos altos escalões do governo, a ambiguidade de Vargas tinha como principais representantes o ministro do Exterior, Oswaldo Aranha, e o chefe de polícia, Filinto Müller, favoráveis aos aliados e ao eixo, respectivamente. Então vamos lá. A. Manifesta-se na primeira metade da década de 30 e é provocada pela presença nas Forças Armadas Brasileiras de grande quantidade de oficiais formados na Alemanha nazista? Não. B. Ocorre nos últimos anos de guerra e é fruto das vitórias obtidas pela Alemanha, associadas ao medo de que a vitória aliada significasse o início do expansionismo militar dos Estados Unidos sobre a América Latina? Não. C. Inicia-se com o final da guerra e dá ao Brasil uma posição neutra no cenário de Guerra Fria, que se instalou após os acordos de paz assinados pelos países participantes do conflito armado? Não tem nada a ver. D. Ilustra a posição ambígua, essa posição ambígua seria o jogo duplo do Vargas,
que o Brasil teve, sim, nos primeiros anos da guerra, sim, oscilando entre o apoio às forças aliadas e a simpatia pelos países do eixo. Perfeito, é essa letra aí mesmo. Seguindo, vamos para um exercício do Mackenzie. Quando terminar a guerra, em ambiente propício de paz e de ordem, com as garantias máximas à liberdade de opinião, reajustaremos a estrutura política da nação. Faremos de forma ampla e segura as necessárias consultas ao povo brasileiro. Bom, o trecho parte do discurso proferido por Getúlio Vargas, pouco depois da entrada do Brasil no conflito da Segunda Guerra Mundial. Significava que, com o fim do conflito mundial, o presidente Vargas poderia se aproveitar desse pretexto, extinguir o Estado Novo e implantar a democracia? Não, vencendo as resistências que havia em alguns setores do seu governo? Não é isso. A ideia aqui é que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contribuiu para aumentar as críticas ao governo do Vargas. Por quê? Porque lá fora, na Itália, os pracinhas, né, os chamados pracinhas brasileiros, lutavam contra as forças nazifascistas. Então, lá fora, tinha gente que estava lutando contra as forças nazifascistas em nome da liberdade democrática. E aqui dentro do país, o Brasil estava na ditadura. Então, lá fora tinha gente lutando pela liberdade democrática, né? Gente que estava lutando contra as forças nazifascistas em nome da liberdade, e aqui dentro o povo estava vivendo uma ditadura. Então, de inspiração fascista, inclusive conhecida como o Estado Novo. Aí a oposição estava crescendo, 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 e o Vargas resolveu dar início ao processo de redemocratização do país, com a lei da anistia, a criação de partidos políticos e a convocação de eleições. Então, não é a letra A. B. A entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra, a favor dos aliados e contra as forças expansionistas do eixo, favoreceram o crescimento dos grupos políticos nacionais que lutavam pela liberalização e democratização do nosso país. Perfeito. Essa mesma.